Afinal, como é que tá o brasileiro agora em 2024? O que você pode esperar? O que pode dar certo e o que pode dar errado nos seus investimentos com o seu dinheiro, hein? Fala, dinheirudo, bom demais da conta, William Ribeiro por aqui, seja muito bem-vindo aqui ao Dinheiro com Você, o canal mais amigo do seu bolso. Aliás, o bolso do brasileiro que parece que vai mal das pernas, né? Negando as aparências, a economia do Brasil até que não pode se queixar do ano de 2023 não, tá? Claro que antes disso a gente também, o mundo todo, teve que pagar a conta da enxurrada de dinheiro injetada pelos bancos centrais pelo mundo. E depois dos juros altos, finalmente a inflação voltou a cair e entrando inclusive de novo na meta do Banco Central. O dólar também caiu e voltou para baixo de R$5, reduzindo assim também a pressão até sobre alguns produtos da cesta básica brasileira. E o desemprego, que talvez tenha sido o grande destaque do ano passado, que caiu consideravelmente, e também a renda média do brasileiro subiu bastante. Pra você ter uma ideia, os dois indicadores voltaram aos níveis de 2014, olha só você. Então o brasileiro tá mais empregado sim e com mais dinheiro no bolso. Mas antes da gente falar de 2024, vamos fechar aqui o nosso panorama de 2023. O PIB do Brasil deve conseguir crescer 3% ao ano. E a fim de comparação, se a gente destacar aqui na parte do gráfico, lá no início dos anos 2000 até em 2008, foi o período que o Brasil tava bombando, né? E dá pra ver aqui que o crescimento do PIB se manteve num nível parecido com esses 3% ao ano. Isso significa que se a gente conseguir manter esse patamar, a tendência é que os próximos anos sejam bem interessantes, aleluia, pra nossa economia. E tem gente nesse momento pensando, né? Foi pra isso que eu fiz o L? O Lula arrebentou nesse primeiro mandato. Pois é, há controvérsias, né? Porque tem muita gente que pensa que se não fossem as atitudes e o discurso do governo, o Brasil poderia ter tido um 2023 ainda melhor. O que você acha, hein? Comenta aí. Mas calma que eu explico, a gente vai voltar nisso, porque resumidamente os principais acontecimentos de 2023 foram um aumento de impostos, rombo nas contas públicas e quebra de milhares e milhares de empresas. E a pergunta que fica é, pra que tanto imposto? A resposta é simples, né? Gastos, gastos e mais gastos. E o problema? Bom, o governo só tem 3 formas de conseguir dinheiro: cortar gastos, aumentar impostos ou emitir dívidas. Vamos lá por uma, ó. Cortar gastos não tá nos planos, né? Então sobrou os outros 2. E mais, apesar de parecer que o problema é só aumentar a arrecadação, todos esses gastos fizeram com que as perspectivas de inflação futuras aumentassem, o que dificultou a queda de juros. E já sabendo que a gente estava há algum tempo com juros altos, muitas empresas que poderiam ter se salvado caso os juros caíssem mais rápido e aliviassem as suas dívidas acabaram não resistindo. E com isso, só no segundo quadrimestre, quase 740 mil empresas fecharam as portas aqui no Brasil. Embora no final das contas os juros tenham caído, se o governo tivesse contribuído, os juros sim poderiam ter caído antes e talvez muitos desses negócios poderiam ter sobrevivido. Mas também teve em 2023 muita gente elogiando o Desenrola Brasil, que tem o objetivo de ajudar as pessoas a renegociarem as suas dívidas e também limparem os seus nomes. A gente sabe que milagre não existe, né? Mas medidas econômicas assim, né, estimulam o consumo de curto prazo. A grande questão que nos pega aqui é que a gente só vai acreditar mesmo que o governo quer o bem da gente, se é que isso é possível de acreditar, quando o governo levar a educação financeira a sério, né? E não forem necessárias medidas pontuais assim. Aliás, quem dera se a gente tivesse tido acesso a isso na época da escola. E, inclusive, até hoje a gente precisa de canais no YouTube como o nosso aqui para isso. Mas vamos voltar para a vaca fria. Pelo menos se a gente comparar com a época do Covid, o Brasil sim se recupera. Tem mais emprego, tem renda maior, tá menos endividado e a inflação tá baixa. Pelo menos na cesta oficial, né? Diz para mim nos comentários se na hora aí de passar a sua compra da semana no caixa, se o preço tem subido pouco mesmo ou não. E falando de conta pública, tem o infame arcabouço fiscal, que foi aprovado no ano passado para substituir o teto de gastos proposto pelo Temer, que por sinal muita gente tem saudades do Michelzinho até hoje. O arcabouço fiscal é como se fosse uma organização financeira do governo, né? Ele estipula o quanto que o Estado vai poder gastar, pelo menos na teoria. E goste ou não da proposta, o mercado acaba recebendo muito bem algum controle do que controle nenhum. E além disso, no final do ano a gente também teve a aprovação da reforma tributária, que tem como principal objetivo simplificar a cobrança de impostos
sobre o consumo no Brasil. Veja bem, simplificar a cobrança. Nunca foi prometido cobrar menos, não. Porque a fome do nosso glutão Estado brasileiro continua mais viva do que nunca. E de positivo na reforma, a gente tem que os medicamentos, os serviços de educação devem sim ter isenção de impostos. Os itens da cesta básica, itens de acessibilidade. Porém, meu amigo, pode esperar sentado que essa reforma ainda vai demorar para entrar em vigor. Agora em 2024 a gente vai ter o envio dos projetos de leis ordinárias e complementares ao Congresso para a regulamentação da reforma e só em 2027 é que a reforma em si vai entrar de fato em vigor. Sem contar a reforma do imposto de renda que você já pode ir segurando as suas carças por aí, tá? Se o PIB brasileiro se mantiver nesse crescimento acima de 2% ao ano pelos próximos anos, isso sim pode fazer a Bolsa de Valores disparar, assim como aconteceu lá no início dos anos 2000 até 2008. E claro que para isso a gente tem que fazer o nosso dever de casa, também dependendo muito dos Estados Unidos e da China. E lembrando que 2024 é ano eleitoral lá nos States. Tem eleição por lá e pelo jeito tumultuada para presidente do país. Enquanto os Estados Unidos não baixarem os juros, fica muito difícil para a gente concorrer com a segurança da renda fixa americana, com a economia mais sólida do mundo, afinal, né? Mas a enxurrada de dinheiro e os gastos aqui no Brasil tende a fazer efeito já no curto prazo mesmo. Considerando as próximas quedas da Selic que o mercado já está precificando, tem alguns setores que são complicados e até esquecidos que podem vir à tona nesse ano, como o varejo e a construção civil. Eu fujo deles, né? Mas tem quem goste. E os próprios bancos também podem se destacar agora com a redução da inadimplência também. E por que o varejo? Porque depois ou em paralelo com a regularização da vida financeira das pessoas, o povo vai ter mais dinheiro para aproveitar aquilo que antes não estava conseguindo, sabe? Trocar a geladeira, não sei porque aumentou o preço da geladeira também, máquina de lavar, reformar a casa, viagens e a construção civil, né? Porque com todas essas melhoras que a gente já citou no bolso do brasileiro, mais a queda dos juros, mais famílias vão estar aptas ali para fazer aquela regra do banco para fazer financiamento. Sabe aquela regra que a parcela do financiamento não pode comprometer mais que 30% da renda? Então, se a parcela diminui porque os juros diminuíram, menor vai ser a renda exigida para fazer dívida. E isso é ponto positivo para o setor de construção. No entanto, vale a pena lembrar que são apenas previsões, coisa que não faz parte dos dotes que Deus concedeu aos seres humanos. Mas vamos falar um pouco mais das perspectivas para os Estados Unidos em 2024. Porque a princípio dá pra gente ver que existe uma certa semelhança, né? Aqui a gente já começou a cortar os juros e a bolsa voltou a subir. Lá o corte dos juros vai começar a ser discutido nas próximas reuniões, mas ao que tudo indica, 2024 deve sim ser o ano do início desses cortes. E isso tem um motivo, porque a inflação por lá, a temida inflação americana, tá desacelerando. E caso o Banco Central americano consiga esse grande feito aí de cortar os juros junto com a queda da inflação, eles vão ter finalmente acontecendo aquele famoso pouso suave da economia. Ou seja, controlar a inflação sem precisar causar uma recessão econômica. E é engraçado que no ano passado, se você balançasse uma árvore aí, ia cair um monte de especialista prevendo uma recessão econômica nos Estados Unidos. E agora pode ser que não aconteça de novo. Never bet against America. Pois bem, né? Se o corte de juros e esse pouso suave aí realmente acontecer, é um cenário muito bom para o investidor de bolsa nos Estados Unidos, porque afinal, juros e bolsa costumam caminhar em direções opostas. Quando um sobe, o outro cai e vice-versa, né? Claro que se isso acontecer, o investidor de renda fixa é quem vai ficar triste, mas quem investe em bolsa vai agradecer. E quem investe nos dois sempre se dá bem e ainda dorme tranquilo. Vale lembrar que os juros nos Estados Unidos não subiam tanto há mais de 20 anos. E logo, uma queda nesses juros aí pode significar uma euforia das grandes na bolsa. Mas reforçando, são previsões, tá, pessoal? Certeza na vida a gente só tem de poucas coisas, né? Show do Roberto Carlos no fim do ano, da morte dos impostos. Mas tem dica sim para você não ficar perdido, tá? Dica para você se dar bem. Dá pra gente perceber aqui, as coisas mudam numa economia de tempos em tempos, né? Parece muito, né? Mas poucos anos atrás a gente tava saindo da crise de 2020
com bolsa bombando por conta dos juros baixos, e pouco tempo depois veio a conta pra gente pagar, né? Inflação disparando e os juros começaram a subir e atingiram patamares que não eram vistos há anos. Baixar os juros na base da canetada tem um preço alto. E com os juros altos, o pessoal da bolsa se afundou e a renda fixa era a bola da vez. E nesse meio tempo a gente via com frequência as afirmações na internet como o Brasil vai virar uma Argentina ou a Venezuela, a gente vai ter uma recessão global, o dólar vai bater 6, bolsa brasileira não vale a pena. Qual que é a realidade hoje? Taxa de juros caindo, dólar a menos de 5, Brasil continua sendo Brasil como sempre foi, Estados Unidos já pensando em cortar juros, sem recessão econômica e bolsa de valores bombando. E isso só comprova duas coisas, ó, os ciclos econômicos existem e só perde o sono quem não tá diversificado bastante. E também prova que ninguém tem certeza de nada, então esteja preparado para tudo. A melhor estratégia de investimentos não é a que vai tentar adivinhar o que vai acontecer no próximo ano, mas sim ter uma carteira diversificada para você poder aproveitar as grandes valorizações e também se proteger das catástrofes que de vez em sempre aparecem na economia. Lembra que investimentos são para a vida, tá? Você não está acumulando patrimônio para o ano que vem, mas sim para daqui a 10, 20, 30 anos ou mais. Se não for o caso, se o seu prazo for curto, você deveria estar fugindo de riscos, tá bom? E não buscando mais rolo para sua cabeça. Mas enfim, o que você está esperando para 2024? Você acha que vai ser um ano bom ou ruim para os seus investimentos? Quem vai ser o destaque? Bolsa brasileira, bolsa americana, renda fixa ou FIIs? Comenta aqui embaixo porque eu quero ver como é que tá o sentimento aí da galera. Ah, e para começar 2024 dando aquele gás na sua vida financeira, você não pode deixar de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like também, ativa as notificações para você receber mais conteúdo sobre finanças e investimentos também. Valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.